dia, meu querido, mais um programa Tempo de Reconstruir, programa da Igreja Batista Atitude, Central da Barra. Temos várias unidades e você pode estar numa delas. Será um prazer receber a sua visita. Você já foi lá em Duque de Caxias? Já foi em Vargem Grande? Ei, em Vitória também tem. Talvez em Orlando, nos Estados Unidos. Faça-nos uma visita. E em breve, Zona Sul. Fique de olho aí, estamos chegando na Zona Sul. Quero muito estar lá. E também em breve teremos em Guaratiba. Esteja orando por essas novas unidades da Igreja Atitude, que em breve a gente vai estar abrindo. Interessados em apoiar esses projetos, entre em contato conosco. Entre em contato, manda um e-mail para a igreja, secretaria@ibatitude.com.br. Faremos contato com você para que você faça parte da plantação dessas duas igrejas, em Guaratiba e também na Zona Sul. Querido, o programa de hoje está maravilhoso, uma palavra poderosa para a sua vida, também um louvor gostoso e uma palavra direta muito simples. Quando você vai para a igreja, para quem você está olhando? Quando você vai para a igreja, para quem você está olhando? Porque tem gente que abandona a igreja. Abandona a igreja. Tem uma decepção, abandona a igreja. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Coisa rápida, mas uma palavra direta bem rápida. Acho que vai ser necessária essa palavra para a sua vida. Não sai daí não. Daqui a pouco eu chamo a mensagem de hoje. Nós estamos reunidos, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Estamos nós aqui pra te adorar. Foi lá no Calvário, foi lá no Calvário. No Calvário nos amar com teu sangue. Se nós estamos aqui essa noite é para adorar a Ele. Ele é o dono dessa festa, Ele. Pra te adorar. Nós estamos aqui, Senhor, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Solta a sua voz, querido, e declare: o véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Pega suas mãos, eu levo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor, Ele é santo, santo é o Senhor, Ele é santo, santo é o Senhor. Aplauda bem forte aquele que é santo, aquele que é digno. Hora da mensagem de Deus para a sua vida, hora de você ser confrontado com o Espírito Santo. E aí, está preparado? Ah, pastor, eu ouço, mas entra por aqui, sai por aqui. Então é o seguinte, você vai decidir agora fazer uma oração sincera. Senhor, vai entrar por aqui, vai ficar aqui. Vai entrar por aqui, vai ficar aqui. Vai ficar armazenada no meu coração. O salmista já dizia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Fique ligado, Deus quer falar com você. Amém? Irmãos, negociar com o pecado, não. Negociar com o pecado, não. Agora, ajudar o pecador sempre. Amar o pecador sempre. Facilitar a vida do pecador, nunca. Meus amados irmãos, será que nós temos buscado uma espiritualidade? Olha o versículo 4. Versículo 4, a gente lê assim: sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias morava longe de casa, morava longe do templo, mas não ficava longe de Deus. Ele não tinha igreja, se tivesse ele estaria na igreja. Ele não tinha os amigos para poder compartilhar, senão ele compartilharia, porque é muito melhor, a Bíblia diz que é muito importante isso. Mas como ele estava distante, lá em Suzã, ele jejuava e ele orava a Deus. A maioria das pessoas tem um problema e passa minutos orando, mas Neemias passou dias jejuando e orando, dias.
Você passa dias jejuando e orando pelo seu problema. Você passa dias guerreando no mundo espiritual pela sua necessidade. Você passa dias guerreando no mundo espiritual, jejuando e orando pela vida do seu filho. Qual tem sido a sua postura? Agora dá uma olhada no versículo 11. No versículo 11, a gente lê assim, olha que lindo. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Senhor, ouve a minha oração do teu quê? Do teu copeiro do rei, do teu bem-sucedido auxiliar de Artaxerxes I. Não, do teu servo, coração de servo. Gente com empatia pela dor do outro, e gente disponível para ajudar o outro. Por quê? Porque a sua empatia não parava numa lágrima, parava numa oração. A oração era movida por essa empatia. Ele clamava a Deus pelo seu povo. Meus amados irmãos, que coisa linda. Não existe espiritualidade sem serviço. Pastor, estou muito perto de Deus, tenho buscado a Deus, Deus é maravilhoso e tal. O que você está fazendo para Deus? Nada. Mentira. Você não está íntimo de Deus coisa nenhuma. Você está se enganando. Você quer que eu conte mais uma historinha para você? Eu conto mais uma, para você ficar mais iludido ainda. Não existe isso. Quem está apaixonado por Deus, está apaixonado por serviço. Coração de servo, irmão, as pessoas que estão dizendo, eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus, elas estão querendo mentir para quem? Para elas mesmas. Nunca tive afastado de Deus, mentira, não se iluda, quem está com Deus quer servir, e a gente não serve sozinho, a gente não consegue fazer sozinho, ninguém consegue ganhar a pessoa, cuidar da pessoa, discipular a pessoa, orientar a pessoa, batizar a pessoa, apoiar nos problemas da pessoa. Nós precisamos da família, porque uma hora você não está perto, o outro ajuda. Uma hora você dá um conselho, não ouve, mas ouve uma pregação, ouve uma canção. Meus queridos irmãos, olha agora no capítulo 2, versículo 4. No capítulo 2, versículo 4 é muito legal, porque o rei fala assim: o que você quer? É assim na nossa vida. Tem hora que alguém fala assim: e aí, não quer fazer uma sociedade comigo não? Não quer fazer a parceria comigo não? Não quer casar comigo não? Não quer isso não? Mas na hora que o rei propôs, o que você quer? Olha o que ele fez, capítulo 2, versículo 4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: Rei, eu vou pensar na sua pergunta, eu vou falar com meu Deus. Deus, o que eu peço ao rei? O que eu posso pedir ao rei? Eu quero voltar lá na terra dos meus antepassados. Eu quero voltar na terra dos meus pais. Mas quando você ora, Deus confirma tudo que você pode pedir. Ele não foi lá e pediu só para ir lá não. Ele foi lá e falou assim: rei, eu queria voltar na minha terra lá. Ó rei, é só isso não, não é só isso não. Queria que o senhor desse carta para que eu passasse por cada província com autorização do rei. Ah, tá bom, mas só isso? Não, eu queria madeira. Queria seu dinheiro. Eu queria que o senhor doasse a madeira toda para reconstruir lá. Poxa, gostou, hein? É, só isso? Não, não, eu queria que o senhor mandasse as pessoas que vão me ajudar a carregar. Eu quero que o senhor mande animais e mande pessoas para levar as madeiras até o reino de Judá. Irmãos, quando você ora antes de decidir, você sabe até onde você pode ir na decisão. Se ele respondesse na hora, ele ia falar: quero que o senhor me libere para ir lá. Ele ia sem apoio, ele ia sem dinheiro, ele ia sem as madeiras, ele ia sem as cartas de apresentação, mas quando ele orou, Deus falou com ele: diga isso, fale isso. Deu testemunho aqui na igreja há pouco tempo agora, um irmão milionário, e ele estava com 120 milhões de dívida. E aí pintou uma negociação. Sabe quando você está negociando, que se assumirem a sua dívida já está bom demais?
Mas ofereceram para ele a dívida e mais 20 milhões de reais. Dá para começar a vida, não dá não? Esse irmão decidiu orar. E quando ele estava orando, Deus falou com ele o seguinte. Ele trabalha na área de frigorífico. Deus falou com ele o seguinte. Aqui, ó, quando você estava começando a sua vida, você me dava ofertas ousadas, além de ser fiel dizimista. Você tem que continuar dependendo de mim, porque eu estou no controle. Aquele irmão com 120 milhões de dívida, um frigorífico todo endividado, todo perdido, sem saber o que fazer. Ele foi na conta, tinha 7 mil reais, era tudo que tinha na conta. Ele chamou o pastor na casa dele, o pastor foi lá. Quando o pastor chegou lá, ele falou assim: ele deu esse testemunho aqui quarta-feira retrasada. Tem um livro ali fora para você quiser comprar. Aí ele foi e falou assim: pastor, só me sobrou 7 mil reais e um carro. O resto meu está tudo parado, está tudo impedido, está tudo com ações. Eu não tenho mais nada. Só o carro que não está impedido e 7 mil reais. Está aqui, ó, o cheque de 7 mil, está aqui o documento do carro. O pastor falou assim: não, querido, não é assim não, por favor. Não, rapaz, calma, sei que lá. O pastor não quis receber, porque o pastor é pastor, não era mercenário. E o pastor falou assim: não, querido, não é bem assim não, calma, meu irmão. Não, pastor, fica tranquilo, eu sei quem é meu Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Não, mas meu irmão, mas olha só, você pode precisar de um... Não, meu irmão, pastor, eu orei. Eu perguntei o que eu devia fazer, e Deus falou para mim, para doar o resto que faltava. O pastor pegou o cheque de 7 mil, pegou o documento do carro, e o pastor foi embora. Irmãos, ele mandou um e-mail de 2 frases para uma grande empresa: olha, estou com o meu frigorífico lá, se quiser algum serviço, nós podemos prestar para você. Não tinha condição nenhuma de prestar serviço. Nenhuma. Só se viesse o dinheiro, viesse o milagre. Pois depois de negociar, irmãos, ofereceram para ele de assumir a dívida e dar 20 milhões. Ele não aceitou e colocou outras condições. Final da história, assumiram a dívida e deram a ele 250 milhões. De zero na conta para uma negociação de 250 milhões, mais os 120 de dívida, ou seja, 370 milhões. Aí você fala assim: essa história é doida demais, é doida mesmo. Quarta-feira retrasada foi contada aqui, e eu conheço um monte de gente que conhece o homem, e me falou: é verdade, é pura verdade. Está fazendo agora mais um frigorífico enorme, vai abater não sei quantas mil cabeças de suíno por dia. Quando você ora, você pode fazer o que todo mundo julga ser uma irresponsabilidade, mas se Deus mandou, você vai ter confiança, você vai ter entrega, você vai ter dependência dEle, e você vai ver os milagres dEle na sua vida. Você quer ser disponível para Deus? Então, irmão, não duvide dEle. No capítulo 2, versículo 8, olha como é que a gente lê aqui, ó. 2, versículo 8. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto do templo, para que os muros da cidade, para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu. Ele não acha que ele é um grande negociador, que ele é um grande comerciante, que ele é um grande administrador, que ele é o tal. Ele faz a parte dele, ele é competente, ele é estudioso, ele é trabalhador, mas ele diz: a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu. O rei deu as cartas, deu a madeira, deu as pessoas para me ajudar, deu tudo. Por quê? Porque a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Quando você está em uma vida de oração, você tem a convicção de que a bondosa mão de Deus está sobre você. Aguarde os próximos capítulos dessa igreja. Eu tenho uma novidade para você em breve, em nome de Jesus. Fique atento, fique ligado, ore muito por mim essa semana. Ore de joelho em cima do milho, se preciso for. Porque em breve, eu creio que eu tenho mais uma novidade para você. Mais uma coisa grandiosa, poderosa.
exponencial intergaláctica. Conta, pastor, conta que eu sou filho de mulher, pastor, conta para mim, pastor, conta. Às vezes o segredo de uma coisa é o segredo. Meus amados irmãos, Deus é maravilhoso. No capítulo 4, versículo 9, vemos que quando os povos vizinhos começaram a vir ameaçar a reconstrução do muro, Tobias e Sambalate começaram a ameaçar. Olha a postura dele. Ele orou para que Deus o protegesse. Ao invés de ir pelo caminho do medo, ele foi pelo caminho da oração. Ah, pastor, está todo mundo sendo mandado embora. Ah, estou ficando com medo, em depressão. Ah, pastor, estou chupando 3 Rivotril por hora. Virou Mentex. Quem riu do Mentex é velho. Mais uns velhos aqui. Meus amados irmãos, ao invés de buscar o medo e a depressão, ele buscou a oração. A alavanca do poder de Deus. A alavanca do milagre. Irmãos, é um homem espiritual. Um homem que tem espiritualidade. Você quer ser usado por Deus? Ah, o pastor não me reconhece na igreja. Aqui, querido, o pastor não reconhece ninguém não. Você se faz conhecido. Porque quando Deus quer fazer uma luz brilhar mais forte, é Ele que manda a energia. Você está dependendo de mim para você aparecer como servo de Deus, fazer a obra que Deus quer fazer na sua vida? Você está muito enganado. Mete a mão na massa, o seu trabalho vai aparecer. Ah, eu sou um baita palestrante, comunicador, intercessor, jejuador. E o pastor Josué não reparou, irmão, se tu tivesse pego uma célula, essa célula tivesse jejuado, orado, crescido, e gente sendo cuidada, eu tenho certeza que alguém ia falar assim, pastor, você tem que ver lá aquele irmão jejuador, que é comunicador, intercessor, intergaláctico. Meu irmão, não tem jeito, quando o brilho de Jesus começa a se expandir na nossa vida, não tem jeito, as trevas recuam e você aparece. Está dependendo de quem? De mim para você fazer o que Deus chamou você para fazer? Você está enganado, hein? Você está enganado. Você tem que depender do seu Deus que te chamou. Mete a mão na massa. Mete a mão na massa. Vamos embora, irmão. Vamos embora. Faz acontecer. Ah, meu irmão. Arma o teu circo. Joga os teus trapézios aí. Mete bronca aí, meu irmão. Vai lá. Vamos embora. Faz o teu trabalho. Faz as tuas mágicas aí. Faz o teu trabalho de palhaço, faz. Meu irmão, chama atenção por paixão a Deus e às pessoas. Ah, queridos irmãos, a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos e então moldamos nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. John MacArthur. Quando os nossos pensamentos são substituídos pela mente de Jesus, a intimidade se tornou plena. Mas como saber o pensamento de Jesus sem conviver com Ele, sem ler a sua palavra, sem ter tempo de oração, sem jejum? Não tem jeito. Soren Kierkegaard vai dizer, a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Quando eu oro, eu tento convencer Deus que Ele tem que fazer alguma coisa. Na verdade, Deus é que está tratando o que Ele quer que eu seja. Alguém falou assim, mas vou ficar lendo a Bíblia, tá? Ler Bíblia e ler Bíblia. Como é que é esse negócio de ler Bíblia? Já aprendi isso aí. Aí o sábio falou assim, está vendo essa peneira velha aí? Toda suja, toda encardida, vai lá no lago e traz água para mim nessa peneira. Água na peneira está toda suja, aí vai lá. O discípulo foi lá, pegou água na peneira, estava muito sujo, ainda retinha muita coisa, mas aí a água foi tirando. Aí quando chegou a casa não tinha mais água nenhuma. Aí ele falou assim, o que eu faço agora? Vai lá no lago, traz mais água na peneira.
Ele foi lá, pegou água, foi vazando. Quando chegou aqui, não tinha mais água nenhuma. E a peneira já estava um pouco mais limpa. E aí ele foi lá, pegou mais água, voltando. Lá pela 10ª vez, a peneira estava limpinha. E aí o mestre perguntou para ele: você está entendendo por que a gente lê a Bíblia? Ele falou que a gente acaba sendo limpo, mesmo que fazendo a mesma coisa. É assim a leitura da Bíblia. Você pode ler o mesmo texto, fazer o mesmo gesto, ler o mesmo capítulo, mas Deus vai tratando você, Deus vai purificando você, Deus vai te santificando, e daqui a pouco a peneira da tua vida está limpa, para que você seja usado pelo Senhor. Aleluia! Mas em terceiro lugar, glória a Jesus, em terceiro lugar, você estará disponível para tudo que Deus quer fazer na sua vida, se você tiver visão. Empatia, intimidade, visão. Querido, eu preciso entender o que Deus quer da minha vida. Eu preciso entender o que Deus espera do Josué, o que Deus espera da igreja, que o Josué pastoreia, o que Deus espera que eu seja na vida dos meus discípulos, como o pastor Claudir, o que Deus espera que eu seja na vida da minha mulher, dos meus 2 filhos, o Lucas e o Gabriel. Eu preciso entender o que Deus quer que aconteça na vida dessa cidade a partir da minha vida. Cada um de nós, Deus tem uma visão. Para cada um de nós, Deus tem uma visão. Neemias tinha uma visão, que era ver a cidade cercada com os muros sólidos, com portas sólidas, para o povo ter proteção contra os violentos invasores, para o povo ter uma economia de novo, para o povo poder ter prosperidade ali dentro, para o povo ter escola ali dentro, para as crianças serem cuidadas ali dentro. E então, todo o caminho sociopolítico, cultural, social, econômico daquela comunidade seria restaurada. E ele queria ver o seu povo prevalecendo, exportando coisa, comprando mercadoria, gerando cultura, gerando um crescimento intelectual da sociedade e gerando temor a Deus. Ele teve uma visão. E aí, querido, eu quero perguntar, qual é a sua visão? Se esse telefone for para mim, fala que agora não dá. Qual é a sua visão? Qual é a visão de Deus para a sua vida, pastor? A minha visão hoje é simplesmente pagar umas contas que eu estou todo encalacrado. A minha visão, pastor, é simplesmente resolver um problema que eu estou com um problemão. Irmão, isso não é visão. Isso aí é você apenas estar consertando os estragos que a história fez. Visão não é pagar umas contas. Visão é onde eu quero chegar. Visão é onde Deus quer me levar. Visão é onde eu vou influenciar. Visão é muito maior do que resolver um problema. O problema, ele pode ser até uma etapa da minha visão, mas um problema nunca é a sua visão. Nunca é a visão para a sua vida. Pastor, me fala mais sobre visão. Aí, ó, empresários, anota agora aí, ministra para a sua turma depois. Vamos lá. Princípios de visão de Neemias. Primeiro, visão gera provisão. Ele virou para o rei e falou: eu quero voltar lá e cuidar dos meus irmãos lá de Judá. Ele tinha dinheiro, ele tinha madeira, ele tinha apoio, ele tinha alguém bancando ele não tinha nada, ele tinha visão. Aí o rei doou isso, doou aquilo, chegou lá, o povo se envolveu e tudo deu certo. Tudo que acontece aqui na igreja hoje foi fruto da visão. Esse lugar que você está aqui, ó. A gente não tinha dinheiro para comprar isso aqui não, meu irmão. Eu fui chamado de maluco pela pessoa mais benevolente, o mais carinhoso. Agora o pastor passou do limite. Teve gente que falou que eu era, sabe o quê? Teve gente que falou assim, a ele é, como é que é mesmo? Só pensa em coisa grandiosa, como é mesmo? Megalomaníaco. Pergunta para os 2.616 pessoas que aceitaram Jesus aqui no templo, fora a casa de vida, fora a célula.
Quem é o megalomaníaco? Pergunta para os caras que foram libertos das drogas aqui nessa igreja, para os casamentos que foram restaurados. Essa semana agora eu fui numa festinha e estava lá fazendo pizza, um cara que chegou aqui todo destruído, casamento destruído, coração destruído. E ele conversou comigo na época, destruído, a vida destruída, o casamento destruído. Ele agora é líder de célula, ele estava lá fazendo pizza cheia de amor. Comi 35 pedaços de pizza que eu estava sem fome. Tinha jantado. Vai perguntar para ele se isso aqui é megalomania. Vai perguntar para os quatro homens que moram na rua, 4, que estavam trabalhando com a gente aqui no mutirão ontem, que nossa igreja está cuidando. O pessoal está dando bicicleta, está dando roupa, está dando medicamento, está ajudando para eles largar as drogas e servir a Jesus aqui. Estava aqui com a gente, igual todo mundo, almoçou com a gente aqui. Vai perguntar para as 2 meninas, que eram meninas de rua, que ficavam ali na alvorada, saíam no tapa com os meninos quando queria estuprar elas. Uma tem uma marca na testa, de fora a fora, por quê? Porque um cara estava estuprando a outra, ela foi defender, o cara bateu nela, abriu a testa dela, tem uma cicatriz aqui. Foi tirada da rua, é membro dessa igreja, igual todo mundo aqui, com o mesmo jeito todo mundo aqui. Não pode me ver, uma paixão comigo, um carinho comigo incrível. Meu pastor trabalha ali no Novo Leblon, num restaurante. Vai perguntar para ela se isso é megalomania. Vai lá perguntar para ela. Casou, teve filho, tudo aqui na igreja. Fizemos enxoval, fizemos casamento, tudo. Vai perguntar para as crianças das 30 instituições que a gente apoia se isso é megalomania. Vai perguntar para os missionários ao redor do mundo que a gente sustenta se é megalomania. Ah, eu tenho a visão. E aí? Para quando você acha que vai conquistar a visão? Você pode até não conquistar a visão até aquela data, mas tem prazo. O rei perguntou para ele, Neemias, quanto tempo você precisa? Ele falou o tempo. Eu preciso de tanto tempo para fazer isso lá. Porque se você deixar correr frouxo, você nunca vai lutar para que a visão seja implantada. Você nunca vai se esforçar. Você tem uma visão para o seu casamento, você tem uma visão financeira, você tem uma visão para a sua empresa, você tem uma visão para os seus filhos, você tem uma visão para a sua igreja, uma visão para o seu ministério, uma visão para a sua célula. Então, irmão, você precisa botar prazos, metas, para que você possa ter um vislumbre de quanto você chegará na visão. Terceiro lugar, visão requer análise criteriosa de caminho para atingi-la. Ele chegou em Jerusalém, chegou lá, chamou todo mundo. Gente, vamos reconstruir os muros? Não. Ele rodou a cidade, subiu na parte alta, eu não vou ler o texto todo por causa da hora. Subiu, olhou tudo, anotou, aqui tem um buraco, aqui precisa de madeira. Opa, aqui o rombo é maior. Na frente da casa de quem? Na frente da casa do seu Manel. Beleza. E aqui, aqui são as portas. Essa parte da madeira dá para aproveitar. Isso aqui não dá não. Beleza. O cara não é copeiro, não é construtor não. Mas ele analisou dentro da possibilidade dele. Você tem que analisar dentro da sua possibilidade. Visão requer análise criteriosa do caminho para atingi-la. Senão, você bota uma visão. Vou fazer isso com a minha família. Vou comprar isso, vou ter isso, vou montar uma empresa assim, vou levantar meu ministério na igreja, mas você não analisa onde você está para saber como chegar lá. A nossa igreja estava numa escola municipal, foi para um hotel, foi para uma casa no Rio Mar, depois virou 2 casas no Rio Mar e construímos um templo nos fundos dessas 2 casas no Rio Mar. Depois compramos um terreno aqui, depois a gente foi e edificou aqui. E assim estamos indo na visão. E agora, a gente começou a abrir as novas igrejas. E são 5 igrejas hoje. E isso é só o começo. A visão está se ampliando. A visão muda. Porque Deus é tão generoso que Ele te dá uma visão, mas você é tão pequeno que você não acompanha a visão dEle. Aí no meio do caminho Ele fala assim, vamos ampliar essa visão? Vamos ampliar a visão? Em quarto lugar, visão envolve mobilização de pessoas.
Ele chegou lá em Jerusalém, o que ele fez? Chamou a turma toda e contou: gente, eu chorei muito, jejuei muito, porque eu soube que vocês estavam sofrendo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí falaram: o que, Neemias? Ele falou: Deus está do nosso lado. Por que você diz isso? Olha, eu cheguei para o rei, eu estava triste, era para o rei me matar. Ao invés de me matar, ele perguntou o que eu queria. É mesmo? Foi? E aí? Aí eu falei com o rei assim: rei, eu não posso falar agora não, vou orar primeiro, porque tudo eu faço orando primeiro, eu não decido nada sem orar. Você faz assim, Neemias? Faça assim, tudo eu oro para decidir se eu vou ou não vou num passeio, eu oro para decidir se eu vou ou não vou de férias para aquele lugar, eu oro primeiro, eu pergunto para Deus primeiro, porque Deus me ama e sabe o que é melhor para mim. É assim, Neemias? É. E aí que o rei me deu madeira, o rei me deu esse pessoal todo para ajudar na obra aqui, vieram comigo, o rei me deu as cartas, eu vim no caminho sem problema nenhum, porque ninguém ia peitar Artaxerxes primeiro, ninguém me roubou a madeira, porque Artaxerxes primeiro é furada ter briga com ele. É mesmo? Você vem tranquilo? Vim tranquilo, Deus está com a gente. E que mais? Que eu já rodei os muros todos, eu tenho um projetinho aqui. Como assim, Neemias? É o seguinte, Deus está do nosso lado, agora é só fazer a nossa parte. Eu decidi que as famílias que estão de frente para uma área do muro se unem e fazem aquela parte. Aquela parte lá, que não é família nenhuma, os sacerdotes vão fazer, os levitas vão fazer, e assim a gente divide as tarefas, cada um vai fazendo por um lado, e a gente conclui junto essa tarefa. O povo disse assim: levantemo-nos e edifiquemos, porque o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Irmão, tem que mobilizar pessoas, ninguém chega lá sozinho. Marido, envolva sua mulher nos problemas que você está vivendo aí, na empresa, pede ajuda dela. Amor, o que você acha disso? Envolva seu esposo, minha irmã, nos problemas com os meninos. A gente às vezes isola o problema. Não, vamos ser participativos. Mobilize família, mobilize amigos, mobilize irmãos, bote gente para orar por você. Para de ser vaidoso, aceita discipulador. Não, eu não preciso de discipulador, porque... Não preciso de discipulador, porque eu já tenho 20 anos de vida cristã. Se você tivesse 20 anos de vida cristã, você saberia que nós precisamos de alguém sobre nós. Você está no primeiro ano repetido 20 vezes, talvez. Porque você ainda está na vaidade de achar que um conselho, um bate-papo, uma oração de alguém não vai fazer diferença. Faz diferença. Um cachorro nos ensina, sim ou não? Um cachorro ensina, uma criancinha ensina, uma pessoa com uma síndrome ensina, qualquer pessoa ensina. Você pode aprender, se você for humilde para aprender com a pessoa. Mas em último lugar não, visão não requer unanimidade. Acredite no que Deus falou com você como líder. Irmão, visão não requer unanimidade. Tem um monte de coisa aqui na igreja que eu fiz e muita gente foi contra, mas eu vendi o peixe que Deus me deu para uma liderança. Eles aprimoraram a visão e depois chegou um povo e nós fomos em frente com o povo. Se eu fosse ouvir todo mundo, concordância de todo mundo, não faríamos o que fizemos. Eu submeti a uma liderança: galera, vamos por esse caminho. O pessoal refina a visão, me ajuda a entender a visão. Dali chega um povo e a coisa acontece. Ah, pastor, tem umas pessoas que não concordaram. Neemias tinha Tobias e Sambalate ameaçando: nós vamos entrar aí, nós vamos te matar, você não vai reconstruir o muro. Ameaça. Mas para piorar, no versículo 9, no capítulo 4 e no capítulo 6, nós vamos ver que os nobres da cidade se rebelaram contra Neemias. Os bambambam da cidade, que ainda estavam com a condiçãozinha, não apoiaram Neemias. Eles tinham parentesco com Tobias, um invasor, Tobias, um outro reino, e eles estavam vendendo o seu povo. Olha isso, dentro da igreja, traindo a igreja. Coisa feia. Tinha gente dentro da cidade, traindo a cidade, os nobres. Neemias não brigou com eles não, Neemias não mandou matar eles não, Neemias ignorou eles e seguiu com o povo que acreditou e fizeram a obra de Deus. Quem está me entendendo?
Ah, mas uma pessoa não concorda. Vamos continuar amando, querendo bem a pessoa. Agora, nós não vamos abrir a mão da visão que Deus nos deu, irmãos. 6. Não adianta visão sem plano de manutenção da visão. Tem que ter plano de manutenção. Eles foram fazendo a obra e te ameaça. Tiveram que botar sentinelas e guardas. Senão você conquista e não vigia e perde o que conquistou. Tem muita gente que sua empresa cresceu demais. Você tinha 100 mil reais de investimento. Hoje sua empresa vale 5 milhões. Mas aí, querido, você não faz manutenção. Você não investe em tecnologia. Você não aperfeiçoa os seus funcionários. Você continua pagando o mesmo salário de fome que você pagava para os funcionários no início de tudo. Você não abriu a visão que você cresceu. Deixa os outros ganhar também. Você não quer pagar uma empresa para fazer uma análise de crédito melhor para você, porque ninguém vai ganhar em cima de mim não, mas você esquece que se você tiver uma inadimplência forte, você vende tanto hoje, você pode quebrar. Visão requer plano de manutenção. Família, plano de manutenção da família. Nós vamos passear como? Nós vamos ter um dia para a gente quando? Marido e mulher vão sair sem os filhos quando? Uma vez por semana? De 15 em 15 dias, uma vez por mês? Quanto que o marido e a mulher vão sair sem os filhos? Só os dois. Para gastar dinheiro à vontade de comer um pastel. Hein? 7. Visão evita distrações. Evita distrações. Porque tinha visão. Tobias e Sambalate falaram, vem bater um papo com a gente. Falaram assim, não tenho tempo para perder não. Quando você não tem a visão, aparece uma coisinha, um negocinho novo, aparece um convite novo, aparece uma oportunidade nova, aparece um entretenimento, e você perde o foco. Você está quase conquistando, mas você dilui o foco, perde a conquista. Em último lugar, visão é grandiosa para quem a recebe. Meus amados irmãos, Neemias 6,16, tem uma coisa linda, lê comigo. Neemias 6,16, quando todos os nossos inimigos souberam disso, da construção do muro, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Visão tem que ser algo grandioso. Por que, pastor? Megalomania de novo? Não. Porque quando você faz uma coisa maior que você, todo mundo ao redor sabe que foi Deus que fez em você. E o nome do teu Deus é exaltado. Quando você alcança o que sozinho você não alcançaria, todo mundo ao redor fala assim, foi Deus com ele. Deus está agindo. Quem está entendendo? Quem está decidindo rever sua visão hoje? Amém? Mas eu quero terminar a mensagem dizendo que você estará disponível para tudo que Deus quer fazer na sua vida. Primeiro, se você tiver em. Segundo, se você tiver em. Terceiro, se você tiver em. Quarto e último lugar, se você tiver generosidade. Tem gente que tem empatia, só não tem atitude. Sente a dor do outro, até chora, só não move uma palha. Neemias sentiu a dor do povo, foi orar, pediu uma visão e foi para a atitude generosa. Sentiu, orou, planejou, executou. Sentiu, orou, planejou, executou. Irmão, tem que ser generoso. Tem que abrir mão do seu palácio. Tem que abrir mão do seu bem bom, da sua comidinha, das oportunidades, das festas lá do rei Artaxerxes. Tem que abrir mão do seu quarto no palácio para ir para uma cidade destruída. Uma cidade destruída, com riscos, com ameaças, com violência, com roubo. Largar o bem bom para ir para lá, coisa de gente generosa. Qual é o seu nível de generosidade, meu irmão? Qual é o seu nível de generosidade? Quero terminar, eu ia passar um vídeo, mas vou só contar uma história aqui rápido.
Uma pessoa estava no seu trabalho e ele não se misturava muito lá na obra que ele trabalhava com os outros colegas de trabalho. E os caras começaram a perturbar ele. Na hora do almoço, ele não ficava com a galera comia junto, depois jogava carta e tudo, ele não ficava junto. E aí, começaram a fazer bullying com ele. Um dia, teve um churrasco do pessoal da obra. E o patrão falou que se ele tivesse atingido uma meta, todo mundo ia ganhar um pedaço de picanha. Mas aí até o patrão entrou na pilha e falou, vamos fazer uma molecagem com ele. Então no churrasco eles pegaram os ossos que sobraram de carré, os ossos que sobraram de frango, botaram num pacote, botaram um papel prateado em cima. E aí, chegou no final do churrasco, todo mundo esperando, só ele que não sabia, aquele cara meio matuto, meio no cantinho dele, que ninguém encarnava nele direto, fazia molecagem com ele direto, que na hora do almoço ele cochilava sempre, e todo mundo ria dele, que ele dormia demais. Aí está todo mundo esperando para rir dele. Aí deram picanha para um, pedaço de picanha para outro, pedaço de picanha para outro, pedaço de picanha para outro. Quando chegou para ele, deram aquele prato grandão. Aí ele recebeu o prato maior. Aí todo mundo doido para rir. E aí o patrão falou, é isso aí para você a gente decidiu dar mais. Aí ele foi e falou assim, pois é, eu sei que eu não tenho andado tão perto de vocês. Eu sei que eu não tenho convivido com vocês como um colega de trabalho deveria conviver. Mas agora vendo isso aqui, ele não viu ainda o que está por baixo. Eu vejo que vocês têm um bom coração. E aí, diante disso, eu tenho como falar o que está acontecendo. Quero agradecer muito esse carinho de vocês. Porque a minha mulher está doente numa cama, ela não consegue fazer nada. E eu tenho 3 filhos. E eu chego em casa, eu tenho que cuidar de todos os meninos, eu tenho que cuidar dela, dar banho nela, trocar ela. Muitas vezes ela está suja, eu que tenho que limpar. E nisso, os gaiateiros já estão procurando um buraco para se enfiar. E aí o dono já está querendo tirar o negócio da mão dele. E ele segurando. Então, eu compro muito remédio, meu dinheiro não dá para nada. E eu não como junto com vocês, porque eu nunca como carne. A gente não tem dinheiro lá em casa para isso. Então eu tenho vergonha de mostrar o que eu como na marmita. Os palhacinhos de plantão, já estão pedindo para morrer. E ele fala, mas graças a Deus que vocês têm um bom coração. Hoje vai ter carne para os meus filhos lá em casa. E o cara está tentando tirar o negócio da mão dele, e ele pega e puxa. Quando ele puxa, ele vê o osso. Está todo mundo tão envergonhado. Vem um, pega a picanha, bota em cima daquele prato. O outro bota outro pedaço. 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 E todos eles entregam o seu pedaço de carne, de picanha, para aquele colega, que era o motivo da chacota. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas estão sofrendo do nosso lado e a gente não tem a menor sensibilidade para saber por quê. E às vezes só depois de uma grande vergonha ou de uma grande perda é que a gente tem o mínimo de dignidade de aprender a lição da generosidade. Saber que o outro é a extensão de mim. Saber que sem o outro eu nada sou. E saber que só vou levar daqui o que eu fizer pelo outro.
Porque tudo que eu fizer pelo outro tem galardão para mim. E o que eu fizer para mim, nada mais fiz que pelo meu próprio interesse. Eu não vou levar para o céu nada que eu faço para mim. Mas eu vou levar para o céu tudo que eu faço pelo outro. Quem está me entendendo? Tudo que eu faço para mim, para saciar meu desejo, minha vontade, minha necessidade. Mas tudo que eu faço para o outro, eu estou expressando o amor de Deus nesse mundo. Ô, gente, nós precisamos trabalhar para Jesus. Eu preciso que todo mundo ou esteja liderando uma célula, ou esteja apoiando sua célula, para a gente cuidar das pessoas que chegam aqui. A pessoa chega aqui e não tem um discipulador, cheio de problema a pessoa. Daqui a pouco ela sai daqui da igreja, vai procurar o mundo de novo. Ou vai voltar para a droga de novo, porque eu não dei amor. Ah, pastor, eu estou muito ocupada. Ah, é? Quando Jesus voltar, você vai falar para ele, eu estava muito ocupado para te servir? É justo você falar isso? Você acha que vai colar com ele isso? Pastor, minha empresa está crescendo muito. Foi Deus que mandou sua empresa crescer não, querido. Você que quis fazer ela crescer. Porque se sua empresa crescer, significa que o reino de Deus diminuir, eu tenho certeza que Deus não está nisso com você. Ele estava, porque ele pensou que você ia continuar servindo a ele. E ele abençoou a sua empresa. E em vez de você investir em tecnologia, em pessoal, para a empresa crescer e você trabalhar o mesmo tanto, mesmo tendo mais, você não, quer fazer tudo sozinho. E aí trabalha que não condenado e não cuida de mais ninguém. Você não está no caminho correto. O Silvio Santos tem muito mais que você e está passeando em Miami de vez em quando. Então alguma coisa está errada. Se trabalho, se prosperidade financeira rouba de você a dignidade de viver em Deus, pare. Arruma um emprego, segunda a sexta, de 8 às 5, para ganhar um terço que você ganha, mas dê o seu melhor para Deus. Porque quando você estiver diante do rei, ele não vai perguntar se você tinha um carro de 300 mil reais, ele vai perguntar se você deu 300 reais para salvar a vida de alguém que estava morrendo. Ele não vai perguntar se você morava num palácio, ele vai perguntar se você visitou uma favela para levar 1 quilo de alimento e uma palavra de esperança para quem precisava. Empatia, intimidade, visão, generosidade. Pergunta final: você está disponível para tudo que Deus quer fazer a partir da sua vida? Que Deus nos abençoe. Amém. Meu amado, estamos encerrando o programa, mas teremos uma palavra direta daqui a pouco sobre para quem você está olhando na igreja. Para quem você está olhando? Né? A gente tem visto pessoas saindo da igreja porque alguma coisa acontece. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, coisa rápida, tá bom? Mas nesse momento eu queria orar por você. Agradecer a Deus por você estar nos dando essa audiência e ao mesmo tempo você está dando audiência para o Espírito Santo de Deus. Porque quem está dirigindo essas pregações é o Espírito Santo de Deus. Isso eu posso te afirmar. Ela é construída debaixo de oração, de temor a Deus. Quem sou eu para tocar na sua vida? Mas o Espírito Santo toca. E se você foi tocado, acredite, por mais cético que você se ache, você está sendo sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor, coloca a tua mão sobre cada telespectador agora, coloca a tua paz sobre suas casas. Senhor, que a necessidade que está na vida de cada um deles seja suprida agora, seja suprida. Talvez não esteja sendo suprida porque tem pecado, porque tem coisa errada, porque tem coisa a ajustar, porque, ó Deus, as mãos não são santas para receber uma bênção santa. Então, resolve isso, faz um milagre na vida dessas pessoas tão queridas. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido, quero te lembrar que tem culto hoje às 11 horas e outras 19 horas. Por que você não faz uma visita para a gente? Eu vou me sentir tão honrado de receber você aqui,
Quarta-feira, a gente tem um culto das mulheres às 18 horas. E temos a quarta profética às 19h30. Um culto maravilhoso, bombado, poderoso. Eu vou estar pregando essa semana, falando com você. Eu te espero quarta-feira. Um louvor contagiante. Nós estamos remodelando esse culto. Nós estamos fazendo alguma coisa que Deus está direcionando a gente. Você não vai se arrepender. Amém? Então venha nos visitar para que você possa ver o que Deus está fazendo aqui também às quartas-feiras. Se você quer participar da programação dos jovens, todo sábado nós temos o culto jovem do Biuan às 19h30. Olha, o louvor do Biuan é absurdo, é um negócio assim, você quase sai do chão, Deus agindo, a palavra é forte, não deixe de vir jovem. A programação do Biuan, todo sábado, 7h30 é muito forte. Eu espero você. E se você quer contribuir conosco, você já sabe, tempo de reconstruir.tv. Tempo de reconstruir.tv. Vai lá e aperta em contribuição. Me ajude. Você pode o quê? Ah, pastor, eu posso R$50 por mês. Amém. Bota lá no cartão de crédito. 10 parcelas de R$50 por mês. Você vai me ajudar muito. Pastor, eu posso ajudar com um pouco mais. Me ajude. Empresário, quer anunciar a sua empresa aqui no nosso programa? Faça contato. secretaria@beatitude.com.br e diga, olha, eu sou empresário, eu queria saber como é que são as condições. É muito fácil, não é caro você nos apoiar aqui e ter sua marca divulgada aqui. Você é muito bem-vindo. Os nossos patrocinadores são uma bênção para todos nós. Amém? Fique agora com a palavra direta. Querida, a palavra direta de hoje é sobre o tema para quem você está olhando quando vai à igreja. Infelizmente, tem muita gente que sai da igreja e, ao invés de olhar para dentro de si e perceber aonde que aquela possibilidade de saída da igreja aconteceu, eles preferem dizer que fulano errou, ciclano errou, o líder falou uma coisa que não devia, na mensagem tal foi defendida uma tese que você não concorda, o líder do ministério tal não agiu da maneira melhor para resolver um problema. E aí a gente começa a dar um monte de desculpas para a gente sair da igreja o tempo inteiro. Eu não acho que a pessoa tem que ficar na mesma igreja a vida inteira, não. Eu acho que pode haver mudança. Por exemplo, eu não concordo mais com a doutrina. Por exemplo, eu estou vendo coisa errada, eu não estou concordando com a postura, estou vendo falta de ética na liderança, na condução do dinheiro da igreja, coisas desse tipo. Os meus líderes principais perderam o coração, tem adultério, tem roubo, tem tal. Eu não acho que você tem que ficar num lugar onde você não é mais abençoado. Agora, seu pastor é uma pessoa séria, sua igreja é uma igreja séria. Essa igreja te desafia, a visão da igreja te desafia. Você não está produzindo o que você não quer. A visão da igreja é poderosa. Aí você fala, eu vou sair porque fulano fez uma coisinha assim, ciclano falou uma coisa que eu não gostei. Querido, para quem você está olhando quando vai para a igreja? É para Jesus? Porque se você for sair de uma igreja, toda vez que uma coisinha você não gostar, você não para em igreja nenhuma, querido. A igreja de Jesus tinha um monte de problema, tinha um tal de Judas lá, que o cara era mó traidor. Tinha um tal de Pedro lá, nervosinho a beça. Olha, tinha um tal de Tomé melancólico, cara. O cara ficava se vitimizando, choramingando. Querido, mas era a igreja que Jesus era o pastor. Ah, pastor, mas pelo menos Jesus era perfeito. Ah, legal, querido. Por isso que eu estou te falando, olha para ele. Olha para ele. Você quer achar perfeição no seu pastor? Você quer o quê? Que o bigode seja perfeito, a barba seja perfeita, a atitude seja perfeita, o coração seja perfeito, a roupa seja perfeita? Querido, você tem que ver se é um homem correto, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher correta, com ética, com postura. Eu, por exemplo, nunca tive um cheque sem fundo na minha vida. Eu falo isso, não é para mim vai descer não, é para você entender que tem gente séria no mundo. Eu nunca tive um cheque sem fundo na minha vida. Então, querido, eu estou falando isso na televisão. Sabe por que eu falo isso? Porque eu valorizo a ética. Aprendi com meu pai e com a minha mãe. Então, tem gente que está com a vida toda errada. É adultério, é mentira, é calote, é roubo. E aí você vai olhar para esses, e aí você daqui a pouco sai da igreja, quem vai perder é você. Você.
você vai dar conta da sua vida a Deus. Então, essa palavra direta é um apelo. Se tem uma condição muito forte que aquela igreja não lhe permite estar ali, eu até permito, assim, que isso possa acontecer, até aceito, mas não é uma coisa comum, não. O mais comum não é isso, não. O mais comum é as pessoas saírem da igreja porque ficou chateadinho com A e com B. E uma chateação te tira da igreja, você não para em igreja nenhuma. E como líder, espera, vão fazer a mesma coisa com você. Tome cuidado, tenha ética e olhe para Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. A minha família.